vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula comigo, professor Marcelo Moura, aqui no canal Geohistoriano. Então, gente, iremos abordar hoje a região Nordeste, onde nós iremos falar sobre a localização, iremos também falar sobre os estados que compõem, a ocupação e povoamento, além também de caracterizar as sub-regiões. Então, não deixe de se inscrever, curta, compartilha e vamos para a aula. Vamos lá! Então, pessoal, a região Nordeste, como o próprio nome já está dizendo, ela está localizada na porção nordeste do território brasileiro e limita-se a oeste com a região norte, a sudoeste com a região centro-oeste e ao sul com a região sudeste. É também, pessoal, a região que compõe mais estados, no total 9. Vamos observando aí pelo mapa, nós temos aí primeiramente Maranhão, capital São Luís, Piauí, capital Teresina, Ceará, capital Fortaleza, onde o professor Marcelo mora, Rio Grande do Norte, Natal, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Alagoas, Maceió, Sergipe, Aracaju e Bahia, Salvador. Então aí nós temos aí os estados que compõem a região Nordeste. Interessante notar também, pessoal, que na região Nordeste é banhada aí pelo Oceano Atlântico, e tem cerca de 3.300 quilômetros de orla marítima. Uma grande característica da região é justamente as belíssimas praias, Com 1,5 milhão de quilômetros quadrados, pessoal, é a terceira região de maior extensão territorial do país. Nela vivem cerca de 53 milhões de pessoas, segundo os dados do Censo 2010. Vamos falar agora sobre a ocupação e povoamento. Vale destacar, pessoal, que é na região Nordeste que se inicia, principalmente ali no começo do século XVI, um processo político e econômico que ficou conhecido como colonização imposta aí pelos portugueses. Então a gente vai verificar aí que esse processo vai enriquecer os colonizadores e a coroa portuguesa, além também da exploração em riqueza e a força de trabalho dos grupos indígenas e posteriormente dos negros africanos. Então, como a gente já sabe, com a chegada dos portugueses, muitos grupos indígenas foram submetidos aí ao processo, infelizmente, da escravidão. Mesmo com várias tentativas de resistência, parte desses grupos se dispersou e perdeu a soberania sobre o espaço nacional. Outra parte, infelizmente, foi exterminada. Onde atualmente é a região Nordeste, pessoal, foi implantada a primeira atividade econômica da colônia. Beleza, professor, a gente pode falar do pau-brasil? Pode, mas foi de uma maneira predatória. Mas o cultivo da cana-de-açúcar, esse sim, pode ser considerado aí a primeira atividade econômica que deu certo, Que deu certo em relação ao que, basicamente? Ao lucro, principalmente para os portugueses. Então a gente verifica aí que o açúcar ele era um produto muito valorizado no mercado europeu. E o Nordeste brasileiro era ideal para o seu cultivo, por causa de alguns fatores. Por exemplo, clima tropical, quente e úmido, e de solo argiloso, conhecido popularmente por massapê. A Mata Atlântica, que cobria o litoral, foi substituída em boa parte aí por imensos canaviais. Beleza? Foi nessa região também que se estabeleceu, pessoal, a primeira capital, ou seja, a primeira sede, a cidade de Salvador, atualmente capital do estado da Bahia. Então quer dizer, professor, que Salvador foi a primeira capital do país? Exatamente. Que período? Basicamente 1549 a 1763, ok, pessoal? Outro detalhe também que chama muita atenção é que durante a segunda metade do século XVI, pessoal, grupos de africanos escravizados começaram a ser enviados ao Brasil para trabalhar nas lavouras, já que os indígenas não estavam dando conta, principalmente pela exploração colocada ou imposta pelos portugueses. Então o espaço geográfico passou a se organizar em torno do cultivo de cana-de-açúcar, da estrutura de engenhos de açúcar. Então a gente pode perceber que os engenhos, que eram instalações com todos os equipamentos da época para produzir o açúcar, com destaque para a moenda que é um maquinário usado no processo de fabricação do açúcar. Temos também a divisão social, que era visível na disposição e na estrutura das edificações do engenho, com duas principais moradias típicas,
como por exemplo a Casa Grande, né, a Casa Grande que era a residência, né, do senhor de engenho e sua família, e a senzala, que era a moradia dos escravos que trabalhavam no engenho, ok? Já no século XVII, pessoal, a gente vai perceber as primeiras boiadas penetrando no sertão nordestino, seguindo o curso do Rio São Francisco. Do vale desse rio, a pecuária foi logo adentrando no interior e atraiu pessoas que não estavam envolvidas com o cultivo da cana-de-açúcar. O estado do Piauí, olha só essa observação, por exemplo, foi ocupado do interior para o litoral. É interessante notar que Teresina, né, foi justamente, né, colocada justamente nesse processo, né, da pecuária. Então, se você for observar novamente o mapa, Teresina é a única capital da região Nordeste que está localizada no interior. Já as demais, todas são pelo litoral. Beleza? Tranquilo? Vamos agora falar, pessoal, sobre as sub-regiões do Nordeste. No Nordeste, como vocês sabem, a interação entre a sociedade e a natureza, ela imprimiu traços marcantes na paisagem e também no território. Por causa dessa grande diversidade, o Nordeste ele foi regionalizado em 4 sub-regiões. Anotem aí e observe o mapa. Nós temos aí a Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Elas são muito distintas, tanto no que se refere aos aspectos naturais, originais, né, e transformados também com os aspectos culturais, sociais e econômicos, beleza? Vamos falar primeiramente sobre a Zona da Mata. A Zona da Mata, pessoal, como vocês podem observar na imagem, né, no mapa, é o domínio da vegetação da Mata Atlântica. O clima é tropical atlântico, ou seja, quente e chuvoso. Tem alta densidade demográfica e abrange também as maiores cidades da região. É a sub-região dos polos industriais e tem a maior rede de transportes. A base da economia é a monocultura da cana-de-açúcar ainda, né? Porém, com indústrias diversas, distritos industriais modernos e turismo, beleza? Então nós temos aí a Zona da Mata. Vamos agora para o Agreste. O Agreste que é a sub-região de transição entre a Zona da Mata e o Sertão. Nas áreas úmidas, né, denominadas brejos, há a prática da agricultura diversificada. A densidade demográfica também é alta e destacam-se também as cidades de Caruaru e Garanhuns, lá em Pernambuco, além também de Campina Grande, Paraíba, Arapiraca, Alagoas e Feira de Santana, Bahia, ok? Vamos agora para o Sertão, exatamente, o Sertão nordestino, né? Maior sub-região do Nordeste, de clima semiárido, né? Ou seja, quente e com baixa pluviosidade, ou seja, predomina a vegetação de caatinga. A presença de rios temporários que resulta em redução da oferta de água, somada à grande concentração fundiária, favorece a saída de habitantes dessa sub-região para outras áreas do país, né? É a que a gente chama de êxodo rural. Há, portanto, então, uma necessidade constante de criação de cisternas, açudes, barragens e projetos também de irrigação. A densidade demográfica é baixa, se comparada com outras regiões, ok? Vamos falar agora sobre a última sub-região, que é o Meio Norte, sub-região de transição entre o sertão e a floresta amazônica. A vegetação predominante é a mata dos cocais, babaçu e carnaúba, e a densidade demográfica é baixa. Então, pessoal, falamos aí um pouquinho sobre a região Nordeste, falamos, né, sobre a localização, falamos sobre os estados e as capitais, além também da ocupação e povoamento, né? E finalizamos aí com as sub-regiões do Nordeste. Então, valeu, bons estudos e até a próxima aula. Valeu, gente!